vamos falar um assunto muito interessante, que é a respeito da obesidade mórbida, né, a nível Brasil e mundial. Né? Nós sabemos que a nível Brasil nós estamos com um índice muito alto, 14%, né, 14,2% das crianças de 0 a 5 anos estão com obesidade mórbida no Brasil. E isso é muito grande, um número de crianças com obesidade, porque de 0 a 5 anos, né? Então, a nível global, vocês me imaginem, nós teríamos no máximo 5,6%, né? Então, é quase um triplo, né, a nível Brasil. Hoje, então, nós estamos como convidadas, né, a doutora Mesquita, né, e a doutora Tatiane, que é fonoaudióloga, que vai estar também na área dela conversando com a doutora Mesquita a respeito desse assunto. Primeiramente, doutora Mesquita, gostaria que a senhora se apresentasse, né, desse um breve apresentação da sua área aqui na IBCM, né, como a senhora atua, e fique à vontade. Olá a todo mundo, eu sou pediatra da IBCM, né? Atendo crianças de 0 a 14 anos. E a obesidade é uma coisa que eu tenho notado ao longo dos anos, eu estou há 30 anos na IBCM, veio aumentando gradativamente, mas nos últimos 5 anos, assim, principalmente depois do que houve do Covid, que as crianças ficaram graves, parece que explodiu. Verdade, muito grande o número de crianças, né? E adolescentes, principalmente. Vocês veem, a nível mundial, nós temos no máximo 18% de crianças obesas mórbidas, né? A nível Brasil, nós temos 33%. Então, é uma gama muito grande de crianças, né? E adolescentes também. Doutora, vamos já partir para a primeira pergunta. A respeito do peso da mãe, a senhora acha que influencia alguma coisa o peso da mãe na gestação para que essa criança tenha esse desenvolvimento de obesidade já na infância e na adolescência? A gente tem que ver assim, necessariamente influencia, mas não na maneira como o pessoal pensa, é alguma coisa genética, não. A mãe que tem sobrepeso, né, ou tem obesidade, partimos de 2 princípios. Se ela começa a ganhar muito peso na gestação e ela tem um problema de a glicose muito aumentada, a criança vai nascer num mar de glicose, que é o que a gente chama. A mãe fabrica muita glicose, então a criança ela vai nascer num mar de glicose. O que acontece quando ela nasce? Dá uma hipoglicemia, porque agora ela está sozinha, o meu organismo que vai ter que funcionar. Né? Então vamos ter problema, isso das mães com a glicose aumentada. E as mães que normalmente elas já têm peso aumentado, aquilo ali é uma coisa cultural. Se ela já tem um peso aumentado, é porque ela come de uma maneira inadequada. Então, essa criança vivendo naquela família, ela vai comer a mesma coisa que eles comem. Então, ela vai ter um aumento de peso, que ela não teria se fosse numa outra família. Ela nasceu com aquela mãe. Se fosse tirada daquela mãe e fosse colocada com uma outra mãe, uma família normal, ela teria um peso. Com aquela mãe que já tem uma obesidade e que tem assim uma maneira de comer errada, ela vai seguir o mesmo trajeto, vai ter mais peso do que deveria ter. Acaba até se adequando, né, ao ambiente, né? Se adequando. Isso mostra que assim, as pessoas eu sempre digo para as mães quando eu converso, elas dizem, eu não sei o que acontece comigo, tudo que eu como parece que engorda. Eu sempre digo assim, a gente não vê pessoa gorda saindo de campo de concentração. É verdade. Então, a ingesta, claro que tem alguns organismos, parece que o metabolismo é mais aumentado, isso sabe muito mais do que eu, e outras um pouco, mas isso aí não é o fundamental. O fundamental é assim, é matemática. Eu como X e gasto X. Se eu comer mais do que eu vou gastar, claro que eu vou ter gasto energético, né? E uma outra coisa em relação às crianças lá, o que nasce, assim, até os 2 anos, do nascimento aos 2 anos, quando a criança vai ganhando peso e se não é amamentada ao peito, o que acontece? Aquele adipócito, aquela célula gordurosa, ela vai multiplicar. Como é interessante isso. Tá? Até os 2 anos. Então, se ela tiver até os 2 anos uma inadequada, ela multiplica. Porque o que acontece quando a gente engorda? A nossa célula adiposa, ela aumenta, mas ela não multiplica.
Então quer dizer que vai ser muito pior para aquela criança até os 2 anos. Ela vai ter uma grande chance se ela tiver muito peso. Peso eu digo relacionado à criança que não é amamentada ao peito, porque às vezes assim, a criança tem um pouquinho mais de peso, mas é leite materno. Isso aí não vai dar aumento de, não vai dar assim, aumento de célula adiposa. Às vezes a gente vê aquele bebê bem gordinho, depois começa a se alimentar com comida, sai do peito e vai pro peso normal. Agora a criança que usa mamadeira e que vai comer inadequadamente, aquilo ali vai pro resto da vida. Então já está ligado à segunda pergunta, que é justamente essa criança que nasce obesa, né? Ela, por exemplo, ela vai ser uma adulta obesa, ela vai ter a tendência... Bom, 2 coisas. Ela pode nascer obesa porque a mãe tinha muita glicose, era uma criança muito grande. Tá, nesse ponto, tá, ela nasceu no mar de glicose, mas agora o organismo dela não vai viver no mar de glicose. Se ela tiver uma alimentação adequada e for leite materno, ela vai ter um peso normal. Agora, se ela nasceu obesa e continuar comendo de maneira inadequada, ela vai ter obesidade. Como é importante, né, desse primeiro início da alimentação, muito. O cuidado com o doce, o cuidado, né, que a gente não deixar comer mesmo doce. Até os 2 anos até os 2 anos não faz falta, né? Não faz falta, mas porque não conhece também. Uma coisa importante, o conhecer. O que acontece com as nossas papilas gustativas? Não é só em relação ao doce. Se a gente hiperestimular com salgadinhos, a gente vai perder o paladar. Então é muito importante saber comer comida saudável. O homem nasceu para comer comida normal, não com esses aditivos. Nós estamos com muito aditivo. Isso aí é um problema muito sério. E qual é o efeito dessa obesidade, então, nessa criança? No adulto já, pensando no adulto. Voltamos. Eu falei no adipócito que multiplica até os 2 anos. Também tem numa outra fase que esse adipócito está. Depois dos 2 anos ela vai engordar, só a célula gordurosa dela vai engordar. Mas na adolescência também vai acontecer esse gatilho, vai multiplicar o adipócito. Então a criança de repente nasceu e teve uma alimentação saudável até os 2 anos, mas depois na adolescência ela começa a comer inadequadamente, aí ela vai ter um grande aumento de peso. E a gente sabe assim, tu falaste da obesidade mórbida, mas a gente também não tem só obesidade mórbida, a gente tem o sobrepeso que é enorme. Sobrepeso muito grande. maior. Sobrepeso assim, não chega a estar obeso, mas também não está no peso adequado. E o que vai acontecer? O adolescente, ele come muito salgadinho, muito fast food, então ele acaba comendo o que não deve comer. E aí aumenta de peso. E às vezes também não faz esporte, como o esporte ajuda nesse caso. Mas é incrível a diferença que faz, porque muitas vezes a gente não consegue somente com a dieta, temos que mudar toda uma família, né? Não é somente orientar a criança, né? Não adianta o pai tomar Coca-Cola e dizer, filho, não toma. A melhor coisa é dizer, não adianta tu falar, isso pode ter assim, pode ser um mestrado, doutorado. A criança ela vai fazer o que os pais fazem. E com essa obesidade, principalmente esse sobrepeso, vamos colocar assim, né? Como nós estamos vendo crianças com hipertensão, coisas que a gente nunca tinha visto, colesterol alto. Então, assim, isso é muito importante. Qual é o recado, então, que a senhora deixaria para esses pais? Exemplo, os pais, a criança só vai comer bem se o pai comer bem. Com certeza. Exemplo é tudo. Então eles têm que fazer uma forcinha. Refrigerante, vamos deixar o refrigerante. Nós não podemos ser radicais demais, mas também ao mesmo tempo ter limites, né? Sim, em relação ao refrigerante eu sempre digo assim, tudo bem se vai numa festa, numa coisa, que a gente não vai em festa todo dia, até toma um refrigerante, mas de preferência assim, água. E eu até digo água, porque eu brigo com suco. O que acontece com o suco? A gente tem, o Brasil tem a mania do suco. Eu acho um absurdo, assim, né? Um absurdo ter essas frutas, perder todas essas fibras, tomar o suco. No momento que a criança toma o suco, ela toma uma quantidade muito grande de frutose. E o que acontece? A vitamina C é volátil. Essa vitamina a gente pega. Então vamos comer a fruta, vai ter fibra. Isso mesmo. E em relação à adolescência, né, que é uma coisa que começa a surgir também, a obesidade começa a surgir em relação à ansiedade do dia a dia que a gente está passando,
que as crianças estão passando essa rotina do dia a dia, de ficar muito na frente das telas, né, do computador, dos jogos. O que eu observo? Que as crianças acabam não conseguindo observar a quantidade de alimentos que elas estão comendo, elas não conseguem fazer a mastigação adequada porque eles estão naquela ansiedade do jogo, ou de ver um filme, ou de ficar na frente da tela, vão comendo, e aí começa a comer, não sentir a quantidade de alimento que comeu, e a mastigação também acaba ficando inadequada, né? Então eu acho que isso aumenta muito a ansiedade das crianças e consequentemente o peso, né? O sobrepeso. Nesse ponto, assim, a ansiedade, a criança, ela pode estar ligada, eu vou voltar lá pro bebê. Aquela mãe que a criança chora e ela dá o peito e ela dá mamadeira. O choro, ele não é sempre fome. Então a mãe tem que observar. O que cria nesse adolescente que a mãe já é ansiosa, chorou, deu o peito? Primeiro a gente tem que ver se a criança se é fome ou não é. A criança começa, aciona o gatilho. Eu choro, eu ganho um alimento. Então, eu me frustro, eu briguei com a namorada, eu vou comer chocolate. Coisas com muita caloria. Né? Tem isso. Em relação à mastigação, a nossa digestão já começa na boca. A saliva já ajuda bastante. E tem assim, no momento em que tu estás assim, vendo um filme, olhando o celular, tu não pensa que tu está comendo alguma coisa. Se tu está comendo, está pensando, tranquilo, eu não presto atenção. Não, eu estou comendo, eu vou mastigar devagar para sentir aquele gosto. A digestão é mais plena, a pessoa fica mais satisfeita, tudo corre bem. E o dia a dia, né, a correria às vezes da mãe também, uma coisa da criança, do bebê, né, que eu noto muito que chega para nós, a mãe às vezes tem o hábito de liquidificar os alimentos, né, bater tudo no liquidificador. Às vezes é mais prático de ir numa festa, já tá com a papinha pronta, né, bate o feijão, o arroz, a carninha, e a criança, o que acontece lá na frente? Acaba não tendo o hábito da mastigação, demora muito, acaba apresentando uma hipotonia de lábios, uma hipotonia de língua e consequentemente até a fala acaba ficando prejudicada com isso, né? Porque em vez de tu mastigar e fazer aquela mastigação adequada que a criança teria que fazer, acaba comendo a papinha que é mais líquidozinho, mais pastosa, né? E acaba faltando essa adequação da mastigação e que consequentemente acaba atrapalhando mais tarde na fala, né? Então a importância do primeiro ano de vida em relação à mastigação, o liquidificador esqueçam para isso, usa para fazer uma batida, uma panqueca, mas assim, alimentação, o prato, a gente também tem que olhar o prato da criança, bem colorido, e não forçar. De repente a gente começa a dar frutinha de cor diferente, o prato com cores que a criança olhe e também assim, se ela não gostar, de repente vamos deixar provar. Né? Se ela não gostasse, várias vezes, não vamos insistir. Vamos dar uma coisa de outra cor, tentar cores diferentes. Vermelho, verde, amarelo. Mas também não insistir porque aquilo ali vai deixar... variedade. É uma variedade. Isso. Eu geralmente sugiro, porque às vezes os pais ficam muito atrapalhados. Eu digo, olha, se organizem 2 vezes na semana. Né, para ter esse prato colorido, né, para ter essa variedade, não precisa ser todos os dias tu mudar um cardápio, é complicado mesmo. E o pai e a mãe tem que comer a coisa que a criança vai comer. Isso, dá um exemplo, né, a comida tem que ser a mesma para todos, né. Claro que o bebê, a gente tem a questão da amamentação, mas assim, quando há a introdução alimentar, né, então assim, eu acho tão importante isso. Ter um dia, por exemplo, no domingo, eu me organizar para segunda, terça e quarta, ter aquela frutinha. O que é mais difícil para a família, né? Os vegetais. Então vamos fazer uma feirinha lá na quarta-feira, já vamos organizar para quinta, sexta e sábado nós temos, né, pronto já alguma coisinha que seja rápida, ou já de pré-preparo, por exemplo, que a gente só coloque cozinha no momento, mas já fique mais fácil para a mãe, porque a gente vê, nós estamos num momento que estamos muito ocupados com muitas coisas,
E muitas vezes a família não tem esse tempo, né, Gurias? De fazer, preparar a alimentação, cuidar esse pré-preparo, né? Então, assim, organizar isso para a mãe e para o pai, é tão importante conversar sobre isso. O importante é realmente o que a gente observa, né, na fala agora da doutora, que é a família, né? É a família. É a família, a mãe. Trabalhar essa família. Trabalhar a família para que no momento que ela consiga dar o exemplo, comece a criança começa a se doutrinar aquilo ali, né? Mas ele começa em casa mesmo, desde de bebê, né? A criança é reflexo do lar. Isso aí não, a gente não precisa ter dúvida, né? Quando eles começam com as papinhas, eu sempre digo assim, pode ser 2 cores, mas vocês comam também, porque a criança, então elas dizem assim, eu estou comendo, quer comer o que eu como, vamos nos adequar, então o que eu faço? Claro que até os 2 anos a criança não pode comer tudo que os adultos comem, mas o que eu faço? Em vez de fazer comida diferente para a criança, os pais vão comer o que a criança pode comer. Eu acho que é bem mais fácil. Claro, na frente dela. Daqui a pouco eles podem. Eu sempre digo, vocês não vão mudar o que a criança come, vocês vão mudar o que vocês comem na frente da criança. Isso aí. É bem mais prático. Sim, um exemplo, né? É o melhor. É tudo. É tudo. Poderia colocar aqui algumas dicas para como mastigar melhor os alimentos, né? Que é uma coisa que é bem importante, que às vezes passa e a gente não se dá conta. Quando a gente vai mastigar, a gente não colocar porções muito grandes na boca, porque a mastigação tem que ficar de uma maneira que fique confortável. Então, quanto mais alimento tu colocar uma porção maior, vai ficar desconfortável. Então, colocar porções menores dentro da boca para que consiga fazer a mastigação. Outra coisa importante também é a gente mastigar bem e sempre fazer a mastigação de ambos os lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Porque se tu mastiga muito só de um lado, daí tu acaba mastigando de um lado, o outro lado acaba ficando mais flácido, o outro lado acaba não sendo trabalhado, tu acaba ficando com uma assimetria, né, dos lados. Então é sempre bom mastigar ambos os lados, né? A gente procura sempre não engolir também os alimentos com líquido, né? Sim. Isso é uma coisa assim. Até por causa da amilase que ela falou, da enzima, né? Aqui, na boca, sempre digo para os pais, vocês imaginem assim, o alimento cai no estômago e ele tem que ser digerido. E ele tem aqueles gases. Se eu coloco ali uma água, eu estou diluindo os sucos. Então eu diminuo, faço assim, antes do almoço, 15 minutos, meia hora, líquido, bem depois, para não atrapalhar. E a gente comer sempre lentamente, né? Não comer rápido, como o nosso dia a dia, às vezes tem mania de comer em pé, às vezes comer rápido. E às vezes tem pessoas que colocam, não sei, pode me esclarecer agora, a questão, 20 mastigadas, 30 mastigadas. O ideal seria de 20 a 30 mastigadas cada porção. E sempre alternando os lados, né? Seria o mais adequado. É que se tu começar a mastigar mesmo, prestar atenção, a gente vezes, mas a gente dilui tudo na boca. E a saliva ali é importante, né? A saliva para poder fazer a questão do bolo alimentar, né? Para poder digerir melhor. Então a saliva auxilia. Dizendo, estou satisfeito, vou ficar 2, 3 horas sem ter fome. O que é importante, a mastigação lenta, né? Nesse caso, que é o tempo que o cérebro tem também de ter essa sensação de estar satisfeito, né? Comer muito rápido, tu demora mais. Tem pessoas que chegam a colocar 3, 4 colheres, não dá tempo do cérebro, o cérebro vai dizer assim, eu não comi, tem que ser realimentado, mesmo depois que ela ingeriu uma grande quantidade. E eu dou uma dica para os adolescentes que eu acho muito bom. Às vezes eles não conseguem nem escovar os dentes, vai ficar com aquelas acidez. O chiclete sem açúcar. Olha, o chiclete sem açúcar, ele vai mastigando. Não posso, assim, eu comi aquilo que eu tenho que comer, principalmente aqueles que estão de dieta. Come pouco. E depois fica mastigando o chiclete, justamente aquilo ali vai indo do cérebro, vai dizendo, olha, saciado esse chiclete sem açúcar. Ótima dica, ótima dica. E a mastigação também a gente sempre procura fazer com a boca fechada, né? Até para evitar a questão de entrar o ar, gases, né? Se tu começa a mastigar com a boca aberta, né? É ruim, né? Não é interessante. O importante é sempre tu fazer a mastigação de forma lenta e com a boca fechada.
Essa é uma das dicas que a gente tem, né, para uma melhor mastigação mais adequada. Excelente. Né? Então, assim, a gente agradece a doutora Mesquita, agradeço a Tatiane, né, estar conosco aqui. Foi muito bom nossa conversa, né? E encerramos o podcast.